Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre como importar um arquivo texto para o QGIS. Então, alguns equipamentos podem fornecer os dados no formato texto. Aqui eu tenho um exemplo da condutividade elétrica e esses três arquivos aqui compõem os dados dessa área. Ok? Eu vou abrir um deles aqui, ele está no formato .dat. Ele é um arquivo texto separando as colunas por tabulação. Então, se a gente observar aqui, eu tenho uma tabulação que separa as minhas colunas. A primeira coluna eu tenho o cabeçalho, né? Aqui é possível observar que está em longitude e latitude, né? Lat e long, coordenadas geográficas. E o datum tem que ser informado em algum local, tá? Então aqui eu coloquei o datum no cabeçalho para que não perdesse essa informação, ok? Mas o arquivo texto, ele é um arquivo que você pode configurar ele, né, da forma que você queira. Então, para que você consiga importar ele para o QGIS, é bastante importante que quando você ativar aqui o menu, você explique, né, para o QGIS como esse arquivo tá formatado, ok? Então você pode inserir um arquivo no formato texto a partir do menu adicionar camadas e aqui a partir de um texto delimitado, né, ou a mesma opção está aqui do lado no botãozinho, ok? Quando a gente abre essa janela, então, eu vou lá procurar o meu arquivo, né? Então, vou abrir aqui o ponto .dat. Suponhamos aqui, né, que a primeira opção ele abra como CSV, que é separado por vírgula, né? E percebam aqui embaixo, né, todo o software, quando você importa aí um arquivo texto que está tabulado aí com colunas, né, ele vai sempre perguntar para você como é que estão esses dados, tá? Como esses dados não são padronizados, então você precisa explicar para o software como é que eles estão. Então sempre embaixo aqui você vai ter uma amostra desses dados, né? E aí você vai definir então para ele aqui como isso está organizado. Então aqui ele não é um arquivo CSV, não está separado por vírgula, ele está separado por tabulação, né? Então a partir do momento que eu defino aqui tabulação, ele organiza as colunas, ok? O primeiro registro tem nome dos campos, então também aqui ele pegou o primeiro registro aqui dos dados, né? Se a gente observar aqui, então a primeira linha aqui é a linha de cabeçalho, ok? Então é isso aqui que eu estou informando para ele. A primeira linha é o cabeçalho. Depois, um outro local que nós vamos selecionar é aqui, ó, o separador de decimal é a vírgula. Então, se for vírgula, você ativa, se não, deixa desativado. No caso aqui, vocês podem observar que o separador de decimal é o ponto, ok? Depois, esse dado aqui, ele tem coordenadas, né? Então, ele tem uma localização e os atributos aqui relacionados a esse ponto. Como ele tem coordenadas do ponto, então eu deixo essa opção ativada, né? Se ele não tem coordenadas, então eu deixo sem geometria, ele não permite que eu escolha aqui as coordenadas, tá? Isso aqui é no caso de por exemplo, de uma análise de solo no laboratório, né, que retorna lá o laudo da análise, e aí você tem só os atributos, depois você vincula aos pontos no próprio QGIS, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho a coordenada mais o resultado, né, dos atributos aqui de condutividade elétrica. E aí eu vou definir quem é o campo X, né? Então aqui eu já organizei em longitude e latitude, tá? Então a longitude ela sempre vai ser o eixo X, né? E a latitude o eixo Y. Então a latitude a gente pega do Equador para cima e para baixo, né? Então ela movimenta no eixo Y. E a longitude seria de Greenwich para a esquerda ou para a direita, então ela está se movimentando no eixo X, tá? Então sempre eixo X longitude, eixo Y latitude. Feito isso, eu vou dar um OK aqui. Ele já colocou como padrão, né, o sistema de coordenadas geográficas, o datum WGS84, então OK, né? Tá de acordo aqui com o que eu tenho com os dados. Se não for esse, você altera, tá? Se porventura ele solicitar para
você qual é o sistema de coordenadas, né? Então aí você vai escolher aqui o compatível com o arquivo. No nosso caso aqui, o nosso arquivo está em geográficas, né? Sistema de coordenadas geográficas, ok? Deixa eu observar aqui então o sistema de coordenadas geográficas e o datum WGS84, tá? Então eu escolho e defino, né? E agora a gente faz a mesma coisa, né, com os outros arquivos aqui, e aí a gente puxa todos os dados TXT para dentro do QGIS, ok? Então aqui só defino o X e o Y de novo, o resto continua igual, né, os arquivos não se alteraram. Então percebam que ele vai preenchendo a área aqui, e eu preciso dos 3 arquivos para poder ter a área inteira de condutividade elétrica, no meu caso aqui. Ok? Espero que tenha ajudado. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.